Pipocando começando, olha aqui a pipoca aparecendo, chutou? Pra vocês que curtem universos compartilhados e vivem caçando ligações entre os seus longas preferidos, se liga nesses filmes que estão conectados e você não sabia. Bom, a galera adorou ver o cruzamento aí dos filmes do Godzilla e do Kong, eles caindo na porrada, gerando quase 500 milhões de dólares, uma marca surpreendente para um filme do começo de 2021, com a pandemia daquele jeitinho, gente, né? é um E não era a filme primeira pandêmico. vez que eles deram porrada, né? Não, eles se batem há um certo tempo. Eles gostam de se bater, né? Gosta bem. Eu vou te meter porrada, amigo! Essa ideia de juntar o macaco e o lagarto gigante foi revelada na cena pós-crédito de Kong, Ilha da Caveira. Mas isso tudo só existiu graças ao que aconteceu lá no passado. Olha que interessante, tudo começou em Godzilla de 54, trazendo o lagartão atômico como uma personificação, no caso aí do apocalipse nuclear, né, que aconteceu em Hiroshima e Nagasaki. No Japão eles estavam morrendo de medo de acontecer uma bomba atômica. Então os filmes do lagartão, ele representavam, do Gojira, ele representava um ataque externo que estava vindo, né? O medo do ataque Que externo. destrói a cidade. Isso. Por que hoje os filmes têm apocalipse, por exemplo? É nosso medo da morte. Ou porque muita computação gráfica é irado ver os prédios caindo. Porque cinema, todo mundo sabe que cinema é o quê? É explosão, é carro e mulherio. Só que por trazer à tona esse trauma, o público japonês acusou a Toho de lucrar às custas do sofrimento da nação, forçando o estúdio a amenizar a temática pós-guerra nos filmes de monstros. Bom, em 56, o universo dos kaijus se expandiu com Rodan, o monstro do espaço, que não veio do espaço, seguido pela mariposa gigante, a Mothra, a deusa selvagem, em 61. Mas a ideia de botar os tokusatsus pra brigar só surgiu graças ao sucesso de King Kong vs Godzilla, depois que a Universal licenciou o famoso macacão pra Toho em 1960. O acordo era pra Toho produzir o filme King Kong vs Prometheus, mas depois que os japoneses compraram os direitos do roteiro, eles substituíram esse tal aí de Prometheus pelo Godzilla. Ou seja, Prometheus e não cumpriu. Normal. Você é um brincalhão, né? Então, a partir de 64, o estúdio japonês começou com uma onda de embates colossais com o aclamado Godzilla vs a Ilha Sagrada e Ghidorah, o monstro tricéfalo. Caralho, o cara brigou com uma ilha, mano. Apesar de serem meio zoados, esses encontros entre os maiores kaijus da época foram a base pro atual Monsterverse, com Godzilla Rei dos Monstros de 2019 e o novo Godzilla vs Kong. Aproveitando que a gente acabou de falar de King Kong, o longo original do gorila gigante, lançado lá em 33, é um dos filmes favoritos do Peter Jackson. Abraço, Peter! Um beijo pra você e pra quem for da sua família. Não é à toa que a sequência de abertura ali de Fome Animal, um dos primeiros filmes do Peter, se passa na Ilha da Caveira, o lugar onde o nosso querido macacão nasceu. E é na terra natal do Kong em que os personagens desse longa capturam um tal de macaco-rato da Sumatra. Nossa! Só pra descobrirem que o bicho transmitia um tipo de vírus zumbi. Bom, acontece que 12 anos depois de ter dirigido esse clássico cult, em 2004, o Peter Jackson realizou ali o sonho de comandar O reality tão show. aguardado... Não, era o tão aguardado remake de King Kong. Em certo momento desse remake dá pra ver uma caixa misteriosa com as inscrições Macaco-Rato da Sumatra, no cargueiro do navio, onde os protagonistas viajavam. Você entendeu, mano? O remix interpolado entre os universo. tempos e os filmes. O universo de Peter. É o universo Jackson. expandido do King Kong. Ou seja, o Peter Jackson criou um universo de monstros muito antes dos executivos ali da Legendary Pictures sequer pensarem em criar o Monsterverse que a gente conhece hoje. O que prova que demora muito pra comprar suas ideias das pessoas. Não prova nada. Bom, seguindo as conexões entre os filmes de monstrengo, hoje em dia já não é novidade que a franquia dos alienígenas Xenomorphs, que eu adoro aliens, e dos caçadores Yautja, que é o do predador infernal, aquele bicho horroroso, faz parte do mesmo universo. O universo dos malucões.
O universo dos filmes que babam... Gosminha. Que babam gel dos anos 80. Os dois babam gel. Porra. Nos anos 80, quando o encontro entre essas raças de extraterrestres só acontecia nos quadrinhos, os fãs nem imaginavam que um crossover assim poderia acontecer nas telonas. Eu acho que também é muita guerra, muita briga. Muito alien. Não, tem pouco amor. Eu gostaria muito mais de um filme que juntasse eles por um romance. E eles jogam um xadrez, tá ligado? Por um romance. Um embate de ping-pong. Tem um crush entre os dois, do que, puta, eles vão se... Mas você quer ver um sexo xenomorfo? Lógico que não, tô falando de drama, Rolandinho, tô falando de drama. Quando eles se apaixonarem, quando eles tomarem um café junto, eles eu vou apresentar você pra minha família. Mas meu pai, cara, tem 2 cabeças. Como é que ele vai aceitar? Uma cabeça aceita, a outra não. Essa novela tá começando a ficar legal, hein? Mas a sequência final de Predador 2 deixou o público com hype nas alturas, já que foi mostrado o crânio de um xenomorfo na galeria de troféus na nave mãe dos Predadores. Meu amigo. Estão provocando o Alien, cara. Mas, por outro lado, o embate entre os bichões só foi rolar 14 anos depois, lá em 2004, com o lançamento de Alien vs Predador. E depois de uma sequência ainda pior que saiu em 2007. O que você tem a dizer por esse filme? Provando que a vingança se come fria. 14 anos depois saiu, então. Toda hora esse negócio de provando. Tá querendo provar o quê, cara? É tipo em espanhol. Creio o quê? Não creio. Bom, com a decepção dos fãs, esses filmes foram por muito tempo ignorados do cânone aí dos grandes filmes, né? Mas o último filme do Predador trouxe algumas referências aos crossovers renegados. Será que os alienígenas concordam com o cânone? Não sei. Inclusive, um dos finais alternativos desse longa de 2018 teria a participação da Ellen Ripley, que seria a verdadeira mata predador, em vez daquela armadura bizarra, uma conexão descartada, infelizmente. Who you gonna call? Bom, deixando de lado os monstros do cinema, agora a gente vai partir para uma conexão sobrenatural pra lá de divertida entre 2 dos maiores clássicos da sessão da tarde. Falando em conexão sobrenatural, quero fazer uma indicação rápida de um episódio do nosso podcast que ficou tão legal. A gente recebeu o Luciano Milici e ele contou pra gente sobre Sete Além, galera, que é um universo paralelo que, teoricamente, muitas pessoas já foram para lá e virou uma história que todo mundo compartilha na internet. Eu sempre fui viciado em Sete Além. Parece que uma galera pega um ônibus e acaba parando em Sete Além. Tem altas histórias de Sete Além. É muito legal a conversa com ele, ele, YouTube, gente. Você Sabia já falou disso, o Assombrados. Sim. É bem da hora esse papo. Ó, o link tá aqui na descrição, entra lá e já se inscreve no nosso podcast que a gente vai trazer várias pessoas aí do universo do cinema. Papo muito da hora. Elas não querem pessoas daqui lá, elas identificam, elas sabem, você não é daqui, você tá invadindo, elas têm meio que rancor e querem estar no nosso mundo porque o nosso mundo é melhor. O pessoal aí dos anos 90 que cresceu com Gasparzinho, o Fantasminha Camarada, e me coloco aí porque eu amava Gasparzinho, vai lembrar de uma participação especial que saiu direto de Os Caça-Fantasmas. Lá no comecinho do filme, um dos caras que tenta exorcizar a mansão assombrada, mas falha miseravelmente, é ninguém menos que o Ghostbuster Ray Stantz. Que é até uma brincadeira, né, cara, de que o Ghostbuster não conseguiu, os Caça-Fantasmas não achar conseguiu. O Gasparzinho, pô. E o engraçado é que ainda rola ali uma referência ao lema do Caça-Fantasmas e também a própria música tema, já que o próprio Ray pergunta: quem vocês vão chamar, né? Who you gonna call? Pum, pum. Ghostbuster! Who you gonna call? Ghostbuster! Bom, mas cá entre nós, o Stan só não conseguiu capturar aqueles tios do Gasparzinho porque ele quebrou a primeira regra dos Caça-Fantasmas, que é nunca vá sozinho. Estou quebrando a primeira regra dos caça-fantasmas. Nunca vá sozinho. Fora o longa do Fantasminha Camarada, outro clássico dos anos 90 que tem conexões com outros filmes que marcaram época, inclusive, é a queridíssima comédia O Balconista. E a galera que tá pertinho aí dos 30, não nem sei quem são, deve lembrar que o filme rendeu a prequel Os Malucos do Centro e o spin-off Jay and Silent Bob Contra-Atacam e a sequência O Balconista 2. Mas o que muita gente não lembra e talvez nem saiba é que essa franquia de besterol, teoricamente, se passa no mesmo universo de uma das sagas de terror mais amadas de todos os tempos e aterrorizantes. Isso porque Pânico 3 trouxe a participação especial e surpreendente, já que o Jay e o Silent Bob apareceram num daqueles passeios guiados pelo estúdio da Sunrise. Ou seja, os personagens estão pulando de um lugar pro outro. Isso é uma coisa que acontece em Hollywood, cara. É legal isso. Viagem no tempo! O mais legal é que essa dupla sem noção dá de cara com a Gayle Weathers, né, em pessoa, e confundem ela com o jornalista Connie Chung, deixando a morena super pistola. Hey Connie, how's Maury? Dude, I think she likes me, man. See how she's looking at me?
So, this must be Machete. Os cinéfilos de plantão devem saber que o Robert Rodrigues vive deixando algumas ligações entre os seus filmes, dando até pra dizer que forma tipo universo compartilhado. Eu cansei dessa história de universo compartilhado. Antigamente era bacana, né? Mas agora... Virou moda, é tudo universo compartilhado, todos os jogos... Vai compartilhar a conta bancária, vai compartilhar um pão, um alimento. Eu acho que é um jeito, cara, super legal de ligar as coisas e continuar... Tá reclamando agora, tá falando que é um jeito super legal? Ok. Mas uma das conexões mais inesperadas acontece entre Pequenos Espiões e Machete, exatamente pela diferença absurda do gênero de um filme pro outro. Tipo, o quê? Se isso deixou você com a pulga atrás da orelha, fique sabendo que o tio Ranzinza dos Pequenos Agentes, Cortez, é também o protagonista do clássico exploitation moderno. Não é possível. Pra vocês terem uma ideia, galera, o personagem interpretado pelo Danny Trejo, né, nas duas franquias, é chamado de Machete Cortez, deixando a ligação entre as obras ainda mais direta. Apesar disso, o próprio Robert Rodrigues confirmou no Reddit que os longas se passam em universos alternativos, sendo o tio Machete um tipo de variante do Machete Matador. O cara tá querendo variante do personagem. É um universo paralelo, tá ligado? É multiverso. The multiverse is real. Retards serving food to the public? Well, they ought to be. Bom, falando no Robert Rodrigues, o cara é amigo de longa data do Tarantino e, como muitos de vocês sabem, os dois já produziram vários projetos juntos. Essa amizade resultou em algumas participações surpresa entre esses universos, não tão compartilhados assim, sendo o xerife Earl McGraw uma figura recorrente nos longas da dupla. Olha que interessante, pra quem não tá lembrado, o personagem ele era vivido pelo Michael Parks e apareceu em Um Drink no Inferno, Planeta Terror, A Prova de Morte e Kill Bill Volume 1, o mesmo personagem. Who's Brian? Inclusive, o Tarantino até falou que o xerife McGraw era um personagem especial, tipo o Mr. Wolf de Pulp Fiction, mas que ele pode, teoricamente, transitar entre os universos. Então, mano, Que interessante, né? tá tudo... That's probably good. Vale lembrar que além desse carismático Texas Ranger, a doutora Dakota Block, de Planeta Terror, parece ter esse dom, né? Já que ela também aparece em A Prova de Morte. Cara, não precisa ficar criando personagem novo, a galera já conhece, vai Tá usando vendo? mesmo. Falei que dá uma lista só disso. É tipo a Marvel, mano. Really see it's any of your business. Come on now, sis. You just tell us. Mas o mais interessante é que esses dois filmes fazem parte de uma antologia chamada Grindhouse, que é uma homenagem aos filmes de horror da década de 70. God damn it, I told you I didn't want to see you again. Daddy! Pra fechar com chave de ouro nessa lista, muitos por aí nem devem saber, mas Homem-Aranha 2, que é um dos maiores filmes de heróis da história, tá conectado a outro filme da Marvel. Lá no finalzinho, quando a Mary Jane foge do próprio casamento pra ficar com o Peter, ela passa correndo ao lado de um homem de jaqueta preta que olha pra ela. Tô de olho no senhor. Acontece que, segundo os comentários do DVD, esse cara emburradão era ninguém menos que o próprio Frank Albert Castle. Não era Albert Einstein, era o Frank Castle. O do tão menosprezado O Justiceiro de 2004. Punishment. Mas como a Sony não tinha os direitos sobre o anti-herói, o filme não podia ter menção direta ao personagem. E os produtores não podiam chamar o Thomas Jane pra reprisar o papel. Por conta dessa treta contratual, a solução foi contratar o dublê do ator pra dar vida ao maluco da caveira, criando assim a esperança de um crossover que acabou nunca acontecendo. Porém, como a esperança é a última que morre, segundo alguns rumores, tanto o Aranha do Tobey quanto o Justiceiro do Thomas Jane pode ter uma breve aparição aí em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Nossa, como eu tô afim, cara, de assistir. O Doutor Estranho é meu preferido. É, então esse filme vai ser muito legal. Parece que os caras vão sair da caixinha. Bom, espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui. Vamos conhecer o nosso podcast, que é o Pipocando Cast, que tá muito legal. A gente tá fazendo com maior carinho. Mano, o Fiuk foi lá e falou de Alien, de cinema, de filosofia, de... A gente teve tanto papo legal, vários diretores, roteiristas. Gente, só galera da hora. Vai lá e assiste. Nem que seja pra xingar. Tia, solta o controle e vem pro YouTube.